Eu não sei, você não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. E o evangelista João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado de Jesus, ele dizia: filhinhos, já é a última hora, eis que veio sem demora, diz Apocalipse, também escrito por João. Eis que veio sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém roube, ou para que ninguém tome a sua coroa. Depende da tradução bíblica. O que eu quero dizer para você, e eu quero que você entenda, que eu entenda, porque esta palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela prega para lá e prega para mim também, para nós que estamos aqui nesta noite. É bem verdade que esse doutor da lei, ele chega até Jesus e questiona Jesus, e quer colocar Jesus na prova, e quer questionar com Jesus, e ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer, ou o que eu devo fazer para dar a vida eterna, tão almejada do homem, tão almejada da mulher. Jesus olha para ele, porque ele era doutor da lei, e olha para ele e fala assim: o que está escrito na lei? Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta. Jesus olha e diz para ele: o que está escrito na lei? Primeira pergunta que Jesus responde a pergunta dele. Jesus continua dizendo: como tu lê? É bem verdade que quando Jesus perguntou isso para ele, ele respondeu Jesus de imediato, porque ele era conhecedor, porque ele era uma pessoa que entendia de lei, entendia do Torá, entendia do Pentateuco, entendia dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Só que eu quero dizer, e eu quero informar, que nós estamos vivenciando um tempo que muitas pessoas entendem da Bíblia, conhecem a Bíblia, sabem da Bíblia. Muitas pessoas como nós, assembleianos, por que falar de outra igreja se nós somos assembleianos? Vamos para a escola dominical, culto de ensino, seminário, curso de obreiro, estamos conhecendo a Bíblia de capa a capa, mas conhecer a Bíblia e não praticar não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é a prática do que está escrito na Bíblia Sagrada. Esse homem conhecia a Bíblia, esse homem entendia de lei, esse homem era conhecedor, e ele respondeu para Jesus ao pé da letra, e ele respondeu para Jesus imediato. Está escrito assim, Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e falou: parabéns para você, você me respondeu bem. Jesus quis dizer isso nessa hora para ele. Jesus quis dizer: parabéns, que homem inteligente, você é muito sábio. Aí Jesus olha para ele, e agora deixa ele meio confuso, na linguagem de hoje, encabulado. Jesus olhou para ele e falou: então tá bom, então faz isso e terás a vida eterna. Note que no capítulo 19 de Mateus, você vai ver a mesma cena, só que não era um doutor da lei, era um jovem que chega até Jesus e fala para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus também fala as mesmas palavras: fazer isso. Ele respondeu para Jesus: não matarás, não roubarás. Respondeu a lei todinha para Jesus. Jesus falou: então tá bom, você está fazendo isso? Ele falou: tô. Então pega tudo que você tem, dá aos pobres, mostra se você ama o próximo mesmo. Coloque em prática isso que você diz que é, porque falar, irmão, é fácil, praticar é difícil, pregar não é difícil, difícil é viver o que nós pregamos. Ele olhou para Jesus e falou, Jesus olhou para ele e falou: então dá aos pobres e terás um tesouro lá no céu comigo. Sabe o que aconteceu? Aquele homem saiu triste, porque a felicidade não estava na riqueza que ele possuía, porque a felicidade não estava nos bens que ele possuía, mas ele não repartiu com os pobres. E quando ele não repartiu com os pobres, ele estava querendo dizer: eu conheço, mas não pratico, eu sei, mas não pratico. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que para mim, morar no céu, para eu, para você, para nós que estamos congregando e congratulando a Deus nesta noite, não adianta nós saber muito, o importante é nós praticar muito. Não adianta nós conhecer muito, o importante é nós, oh glória a Jesus, é praticar o que nós aprendemos, que é o amor, que é o amor, que é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, eu quero ir para o céu. Fazer isso e viverá.
Aí ele se confundiu porque ele não estava entendendo era nada. Ele pensou que sabia muito, mas não sabia nada. Isso está acontecendo, tá? E muito, irmão. E muito, irmão. E na onde está acontecendo nas nossas igrejas? E na onde está acontecendo onde nós congregamos? Muita sabedoria e pouca prática. Isso não leva ninguém para o céu. Temos que crescer na graça sim, no conhecimento sim. Mas para levar eu e você para morar na vida eterna, nós temos que praticar o que nós aprendemos aqui na terça, o que nós aprendemos no culto de ensino, na escola dominical, nas reuniões de obreiro, nos seminários para a família, porque isso vai garantir a nosso passaporte para o arrebatamento juntamente com Jesus de Nazaré. E ele tirou de letra a pergunta de Jesus, e Jesus falou: então faça isso e viverá. Aí Jesus viu que ele não entendeu o que ele queria dizer. Jesus olhou para ele e disse para ele esta parábola. Eu vou te explicar melhor. Vou deixar você entender o que significa amar ao próximo. Eu quero que você entenda o que é amor ao próximo. Ele era doutor da lei, responsável da lei, conhecedor da lei. Jesus olhou para ele e falou assim: calma lá, eu vou te explicar o que significa isso. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Olha só como que Jesus começa a explicar para ele. Porque o nosso Jesus, ele não deixa ninguém confundido, porque ele veio trazer a salvação para todos nós. E Jesus olha para ele e fala: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Aí eu aprendo três grandes verdades com Jesus. A primeira verdade é quando o homem está em Jerusalém, que simboliza e tipifica a igreja que nós estamos congregando. Quando o homem está em Jerusalém, o homem é protegido por Deus. E vou provar na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus diz, que quando um homem ou uma mulher está na presença de Deus, se ele passar pela água, a água não pode afogar o homem. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, se o homem passar pelo fogo, o fogo não pode queimar o homem, porque ele está na presença de Deus. E isso aconteceu, irmão. E aconteceu não foi uma vez, nem duas, foi várias vezes. Uma das vezes mais conhecida é quando Sadraque, Mesaque e Abednego estava dentro da fornalha ardente. Só que Deus estava lá dentro e eles não se queimou, porque Jesus falou, está falado, está garantido, porque a palavra dele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, glória! Então vamos lá, pregador, para o raciocínio dessa palavra. Se Jesus disse que o homem descia de Jerusalém, descia estar, querendo dizer, se afastou de Jerusalém, foi para Jericó. A palavra Jericó na Bíblia Sagrada simboliza o mundo. Ele estava na pessoa bendita de Jesus, ele estava na igreja, crente, fiel, saiu da igreja. Quando o homem e a mulher saem debaixo da proteção do Pai, algo de ruim acontece com o homem. Você pode observar no capítulo 15 também de Lucas, você vai aprender com aquele filho que saiu da presença do Pai. Enquanto ele estava na casa do Pai, o Pai protegia ele. Enquanto ele estava na casa do Pai, não faltava o pão de cada dia para ele. Enquanto ele estava na casa do Pai, tinha festa, tinha alegria. Enquanto ele estava na casa do Pai, ele era feliz. Enquanto ele estava na casa do Pai, ele tinha do bom e do melhor. Mas quando ele saiu da casa do Pai, ele perdeu do bom e do melhor. Ele começou a padecer necessidade. É por isso que eu amo Bíblia, gosto de Bíblia e prego Bíblia, porque a Bíblia diz que nunca há um justo desamparado, porque Deus não desampara o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, mas quem está na casa do Pai, em Jerusalém, na casa de Deus, ele está protegido, está guardado, porque o sangue de Jesus, quando ele disse, ele purifica nós de todo o pecado, ele brinda nós de todo o mal. A luta veio, o vento veio, o mar veio, tudo veio para atrapalhar eu e você, mas Jesus está do nosso lado, e ele garante a vitória para mim, para você, para essa igreja linda, bonita, que vai morar no céu. Aleluia! Oh, glória a Jesus. E o que acontece, pregador, com o homem, com a mulher que sai da presença do Pai? O que acontece, pregador, com o homem, com a mulher que sai da presença de Deus? Acontece
acontece o que aconteceu, que Jesus explicou nessa parábola. O homem saiu de Jerusalém, foi para Jericó, se afastou da presença de Deus. Aí o inimigo tem poder na vida do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz em João, capítulo de número 10, se não falha a memória também, versículo de número 10, eu não tenho muita certeza, diz assim que o inimigo veio senão para matar, para roubar e para destruir. Para matar, para roubar e para destruir. Observe que o texto que eu e você leu está dizendo que esse homem caiu na mão do salteador. Quem é o salteador? O inimigo. O homem saiu da presença de Deus para ir para Jericó. O que acontece? Ele já não tem a proteção mais de Deus. Se o homem não tem a proteção mais de Deus, ele não habita no esconderijo mais de Deus. Porque quando habita, é como eu disse, 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não podemos ser atingidos. Quando o homem está debaixo da proteção de Deus, ele tem um exército de anjos para guardar ele, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os tem. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz, quando o homem, quando a mulher está na presença de Jesus, servindo a Jesus, amando Jesus, seguindo a Jesus, ele tem a proteção do leão da tribo de Judá, porque o leão, nosso adversário, está ao redor, bramando como um leão, querendo nos tragar, mas não pode, porque o leão da tribo está comigo, está com você. Dá glória bem gostoso, porque esse leão está contigo, esse leão está comigo. Só que ele saiu, irmão. Só que ele saiu, irmão. E é prejuízo sair da presença de Deus. E é prejuízo se afastar dos caminhos do Senhor. Por que é prejuízo? Porque nós não temos mais a sombra do Todo-Poderoso nos guardando. Porque nós não temos mais os anjos nos guardando. Ele sai, cai nas mãos dos salteadores, e os salteadores, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que deixou ele meio morto. Se você nunca tentou pesquisar ou entender o que significa esse meio morto, eu vou te explicar rapidamente. Morte na Bíblia Sagrada tem 3 variantes. Primeira variante começou em Gênesis, morte espiritual, quando o homem e a mulher pecou no jardim do Éden. Segundo tipo de morte aconteceu também em Gênesis, quando Abel foi assassinado por Caim. Morte física. E terceira morte é quando aconteceu um arrebatamento e o homem e a mulher não subir, ou quando o homem morresse em Cristo Jesus com a morte eterna. E eu não quero ir para lá, nem você quer ir para lá, eu tenho certeza disso. Esse homem morreu espiritual. O salteador que veio para matar, roubar e destruir, matou ele espiritualmente, roubou o que ele tinha, destruiu ele, deixou ele no chão, deixou ele jogado. Agora Jesus vai dar um ensinamento para esse doutor da lei. Agora Jesus vai mostrar para esse doutor da lei o que é